Oiê, bem? E aí, como surgiu a Copa do Mundo? Por mim mesma, Cleusa Passos, é claro. Gente, o apito inicial da Copa do Mundo. Sabiam que foram necessários mais de 25 anos para que a ideia de uma competição internacional de futebol saísse do papel e fosse enfim realizada? Bora entrar em campo para conhecer a história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Você sabia também que a FIFA é a responsável pela Copa do Mundo desde sua primeira edição? E que a origem da Copa do Mundo está relacionada com os Jogos Olímpicos? Hum, Pois bem, gente. Então, com este vídeo eu vou trazer para vocês, tá bom? Um pouquinho sobre a história da Copa, para você trabalhar lá com seus alunos. E tudo começou com a FIFA, no ano de 1904. Bom, todo mundo sabe que a FIFA é a Federação Internacional de Futebol Associado e que foi fundado lá em 21 de maio de 1904, gente, em Paris. E em 1906 fez sua primeira tentativa de organizar uma competição internacional de futebol, mas perdeu. Nenhuma das 16 federações convidadas confirmou sua participação. E aí, gente, o projeto foi abandonado. Bom, gente, bola fora, mais o golaço. Bom, como nós vimos, gente, em 1908 a FIFA tinha a intenção de reconhecer o futebol olímpico como um campeonato de futebol amador. A ideia foi validada lá no Congresso da FIFA, lá em 1914, mas não houve o reconhecimento por causa da Primeira Guerra Mundial. Aí, gente, depois da guerra, Jules Rimet assumiu a presidência da FIFA e, ao longo da década de 1920, colocou todo o seu empenho para criar uma competição individual, não vinculada aos Jogos Olímpicos. Pois bem, então, apesar disso, gente, a FIFA ajudou a organizar as competições de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 e aproveitou para estreitar laços com mais federações de futebol. Bom, então, gente, lá no dia 26 de maio de 1928, em uma conferência em Amsterdã, foi aprovada a realização da primeira Copa do Mundo de Futebol da FIFA. A votação teve 25 votos a favor, 5 votos contra e uma abstenção. Esta decisão ela foi ratificada posteriormente em outra conferência realizada em Zurique. Nessas duas ocasiões, ficaram definidas as premissas básicas que regem essa competição. Então, o evento seria realizado a cada 4 anos, como acontece até hoje, gente. Seria oferecido um troféu produzido pela própria FIFA e que já foram até roubados, né? Seria um evento aberto a nações de todos os continentes e, se fosse necessário, haveria eliminatórias para definir os participantes. Como acontecem. A escolha do país sede aconteceu em 1929, a partir da candidatura de Hungria, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e Uruguai. Quem você acha que foi o país escolhido? Vamos lá, então. Uruguai, gente. Uruguai foi o primeiro país a sediar uma Copa. E foi escolhido, gente, por diversos fatores. Ele foi bicampeão olímpico, 24 e 28,
sendo considerado uma potência do futebol naquela época. E aproveitaria a ocasião para celebrar o centenário da sua independência, se comprometeu a pagar as despesas de viagem e de estadia de todos os participantes, já que a FIFA não teria condições de fazer tamanho investimento. Olha bem isso, hein? E se comprometeu a construir um grande estádio, o Centenário, para a realização dos principais jogos da competição. É muito dinheiro envolvido, né, gente? Bom, como vocês sabem, em 1930 teve a primeira Copa e a competição contou com a participação de 13 seleções convidadas: Bélgica, Romênia, Iugoslávia, França, Estados Unidos da América, México, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Uruguai confirmou seu favoritismo e foi campeão, vencendo a Argentina na grande final. Olha, gente, que linda medalha. E aí, gente, você sabia que em 1930 havia 46 nações filiadas à FIFA, mas somente 13 federações aceitaram participar da Copa. Então, vários países europeus foram convidados, mas se recusaram a viajar até a América do Sul para participar do evento. Bom, alguns historiadores atribuem essa decisão à crise de 1929, que deixou muitos países em grave situação financeira. Bom, gente, e o Brasil foi eliminado logo na primeira fase, depois de perder para a Iugoslávia de 2-1 e ganhar da Bolívia de 4-0. A atuação brasileira foi modesta, gente, devido a uma briga entre cariocas e paulistas que causou um boicote dos jogadores paulistas que não atenderam a convocação para o Mundial. Bom, a Argentina era considerada uma das melhores seleções das Américas, com craques como Guilherme Stabile, Luiz Monte. Havia enfrentado o Uruguai 94 vezes até a década de 1930 e contavam com 38 vitórias, 26 empates e 30 derrotas. Perder para o Uruguai na final não estava nos seus planos, mas como dizem por aí, futebol é mesmo uma caixinha de surpresa. E agora nós vamos para algumas curiosidades e números, gente. Bom, a competição durou 18 dias e contou com 18 jogos. A cidade sede foi Montevidéu. O melhor ataque foi da Argentina, com 18 gols feitos. A melhor defesa foi do Brasil, com apenas 2 gols sofridos. A competição foi realizada em 13 estádios e contou com a participação de 435.500 pessoas ao todo. A Argentina ficou com o segundo lugar e os Estados Unidos com o terceiro. E não existia cartão vermelho nesta época, mas De La Casas, da seleção do Peru, foi o primeiro jogador a ser expulso de uma partida em mundiais. E agora vamos para uma linha do tempo, gente. A linha do tempo aqui, como vocês podem ver, de todas as Copas. Então, em 1930, o país sede foi Uruguai, o campeão também foi Uruguai, e vindo em segundo a Argentina. Já em 34 foi na Itália, o campeão também foi na Itália, e o vice foi Tchecoslováquia. Em 38 nós tivemos na França, campeão foi a Itália e o vice Hungria. Em 50 foi no Brasil, mas o campeão foi o Uruguai e o Brasil ficou em segundo lugar. Em 54 foi na Suíça, o campeão foi a Alemanha Ocidental e a vice Hungria. Em 58, gente, foi lá na Suécia, mas o Brasil que foi campeão
né? E o vice foi a Suécia. Em 62, Chile, foi lá no Chile, o campeão foi Brasil e o vice foi Tchecoslováquia. Em 66, quando eu nasci, foi lá na Inglaterra. Quem foi campeão foi a Inglaterra e o vice a Alemanha Ocidental. Em 70 estamos nós aqui de volta. Foi lá no México, mas foi o Brasil que foi campeão e o vice foi a Itália. Em 74, lá na Alemanha Ocidental, que também foi campeã, e a vice Holanda. Em 78, na Argentina, que também ganhou, vice foi a Holanda. Em 82, na Espanha, campeão Itália, o vice Alemanha Ocidental. Em 86, foi lá no México, campeão foi Itália. Opa, 86, gente. Campeão, foi lá no México, campeão foi a Argentina e a vice Alemanha Ocidental. Em 90, Itália, campeão foi a Alemanha Ocidental e vice Argentina. Em 94, lá nos Estados Unidos, nós ganhamos e a Itália ficou em 2002, gente. O país sede foi Japão e Coreia do Sul. O campeão foi o Brasil, vice Alemanha, né? Voltando lá em 98, que foi na França, o campeão foi a França e o Brasil foi vice. 2006 foi na Alemanha, campeão foi Itália, vice França. 2010 na África do Sul, campeão foi Espanha, vice Holanda. 2014 foi no Brasil e o campeão foi a Alemanha e vice Argentina. 2018 Rússia, campeão França e vice Croácia. 2022, gente, o país sede é Catar. Hoje começa a Copa do Mundo. Tomara que o Brasil seja campeão. E em 2026, país sede será Estados Unidos, Canadá e México. Tudo ali bem pertinho. Bom, gente. Então, gente, é verde e amarela a nossa nação. Brasil 100% de participação. Além de ser o único pentacampeão, o Brasil também é a única nação que participou de todas as edições da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de Futebol é o segundo maior evento esportivo do mundo, ficando atrás apenas dos Jogos Olímpicos. Entre 1930 e 2018, aconteceram 21 edições da Copa do Mundo. A Copa de 2022 será a 22ª edição do mundo. O evento foi cancelado em 42 e em 46 por causa da Segunda Guerra Mundial. E durante essas 16 edições, as disputas da Copa aconteceram entre a Europa e as Américas do Sul e do Norte. Somente em 2002 a Copa do Mundo foi realizada fora desse eixo, na Ásia, tendo o Japão e a Coreia do Sul como países sede. Em 2010 a Copa foi realizada na África pela primeira vez, tendo como país sede a África do Sul. E nós temos, gente, os campeões. O Brasil tem 5 títulos, Alemanha e Itália, 4 títulos cada, Argentina, Uruguai e França, 2 títulos cada, e Espanha e Inglaterra, 1 título cada. O Brasil foi pentacampeão em 2022. Bom, gente, Brasil e Alemanha foram as únicas nações que disputaram 3 finais de Copa do Mundo seguidas. A Alemanha disputou as finais das Copas de 82, 86 e 90, foi derrotada nas 2 primeiras e venceu a terceira. E o Brasil disputou as finais das Copas de 94, 98 e 2002. Ela venceu em 1994 e em 2002, mas perdeu em 98. Bom, gente, todo mundo já ouviu falar da Copa do Mundo de Futebol.
É um evento que desperta atenção e interesse, principalmente aqui no Brasil, que é considerado o país do futebol. Então, que tal aproveitar essa paixão nacional para abordar o tema com seus alunos? Você pode começar perguntando o que eles sabem sobre a Copa do Mundo da FIFA, instigando sua curiosidade e mostrando alguns vídeos. O vídeo conta a trajetória das Copas do Mundo até 2018, começando pela criação da FIFA, passando por alguns momentos históricos importantes e apresentando diversas curiosidades. Também tem outro vídeo lá no YouTube, você pode procurar, que apresenta todos os campeões do mundo e traz algumas curiosidades sobre cada uma das edições. Já este vídeo aqui aborda outros aspectos da Copa do Mundo até o Mundial de 2014. A partir daí, descubra quais são as curiosidades que os alunos possuem sobre o tema, estimule que façam perguntas, tal. Bom, gente, você pode também convidar os professores de história da escola em que trabalha para fazer uma série de atividades em parceria com você. Temos algumas ideias. Construção de infográficos sobre países sede, dados de competição, curiosidades de cada edição, quantos países participavam, quem se recusou a participar e por quê, quem foram os campeões, quanto foi investido, rolou alguma treta na competição? E quais foram os eventos históricos que aconteceram nos mesmos anos de realização da competição e seus impactos? Algum país teve que decidir de participar? Quais foram os contextos políticos e econômicos desse período e como influenciaram os eventos? Essa dobradinha vai ajudar os alunos a compreenderem que eventos esportivos fazem parte da cultura dos países, que são vivenciados de forma diferente e que também podem ser utilizados como ferramenta política e econômica. Para a entrega dos trabalhos, seja feita de forma mais dinâmica e divertida. Eles podem se inspirar nos programas esportivos da televisão, do rádio ou da internet. Eu já ia esquecendo, já estava passando por cima. Você pede aos alunos que apresentem os resultados de suas pesquisas em formato de vídeo ou de podcast. Esse tipo de trabalho proporciona o desenvolvimento das seguintes competências socioemocionais previstas na BNCC: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, comunicação e cultura digital. Bom, gente, o crescimento. Com a crescente popularização do futebol, a Copa do Mundo foi se tornando um evento de grandes proporções, capaz de mobilizar muitas pessoas. Seu crescimento e sua relevância podem ser medidos pelo aumento das nações participantes. Então, veja bem, em 1930 foram 13, mas em 2026 já foram 48. Olha aqui em cada degrau o aumento, a proporção que nós tivemos de aumento de participação. Então, de 98 até 2022, 32 foi o número padrão de países competidores. E em 2026, terá um acréscimo considerável no número de nações participantes. E as novidades que nós temos, gente? Que em 1934, a primeira prorrogação aconteceu durante o campeonato de 34 no jogo entre Áustria e França e nas oitavas de final. Os cartões vermelho e amarelo foram implementados em 1970, que o Brasil foi campeão. Até então, todas as orientações eram verbais. Curiosamente, o primeiro cartão vermelho só foi aplicado em 1974, com o chileno Carlos Caselli. E a Copa de 70 também é lembrada como a que definiu as regras para a substituição de jogadores durante a prática. Foi a primeira Copa do Mundo a ter uma bola de futebol exclusiva para o campeonato, a Telstar, fabricada pela Adidas. Em 74, aconteceu a primeira punição em Copas do Mundo por uso de doping. O estreante foi Ernest Jean Joseph, jogador do Haiti. E na Copa de 78, os logotipos das marcas esportivas estamparam os uniformes das seleções.
inaugurando os grandes patrocínios de equipes e de jogadores. O campeonato de 82 efetivou o desempate por meio de pênaltis. Na disputa entre Alemanha e França, a regra foi criada na Copa anterior, mas só foi aplicada nesta edição. E em 98, a morte súbita foi incluída neste ano. A prorrogação interrompida assim que a primeira equipe marcasse gol. Foi introduzida para ser colocada em prática a partir das oitavas de final, é claro. Bom, gente, a transmissão, gente, a primeira transmissão do Mundial aconteceu em 38 e foi via rádio, coloquei um ícone do rádio aí, para um número limitado de pessoas, de países. Nas edições seguintes, o número de nações e de ouvintes das partidas só foi aumentando. Agora, aí na televisão, gente, eu coloquei porque foi a partir da Copa de 54 na Suíça que a Copa do Mundo começou a ser transmitida pela televisão. 8 países europeus assistiram ao vivo. Aí depois nós temos que na Copa de 62, o Brasil estreou a transmissão dos jogos por meio de videotape. As gravações dos jogos vinham do Chile e eram televisionadas no dia seguinte à partida. Já no ano de 1970, marca a transmissão ao vivo e a cores da Copa do Mundo para 50 países. O Brasil assistiu ao vivo, mas ainda em preto e branco. Ao vivo e a cores para o Brasil só foi em 1974. E atualmente é possível acompanhar a transmissão dos jogos pela internet e até usando um smartphone, gente. O VAR, a Copa de 2018 na Rússia, inaugurou a era audiovisual dentro do gramado. A partir deste Mundial, o árbitro de vídeo passou a ser utilizado como regra do futebol, auxiliando os árbitros em suas decisões. E agora, para refletir, a paixão pelo futebol, a emoção de acompanhar os jogos da Copa do Mundo e o crescimento da competição estão intimamente relacionadas com a evolução tecnológica dos meios de transmissão, é claro. Então, quando as seleções entram em campo, não estão mais sozinhas. Também estão em campo radialistas, comentaristas, cinegrafistas, enfim, todo esse povo que nos ajuda muito para não perder nenhum ângulo, nada do jogo. E aí você já pensou em conversar com seus alunos, principalmente do ensino médio, sobre as profissões ligadas ao futebol? Ser o craque do futebol é o sonho de muitos dos nossos jovens, mas é possível trabalhar com o futebol de muitas maneiras diferentes. E o que você acha de sugerir aos alunos que eles descubram quais são as profissões envolvidas na transmissão da Copa? E na sua organização? E no acompanhamento médico e psicológico dos atletas? Eles vão se surpreender com as possibilidades. Bom, gente, então, para a conclusão, é que a Copa do Mundo é um evento que desperta paixões, interesse, curiosidade e que envolve o trabalho de muitas pessoas, muito mais do que os jogadores, comissão técnica e árbitros que vêm dentro dos campos. Aproveite que estamos em ano de Copa para marcar vários gols abordando as múltiplas facetas do futebol e dando um show de interdisciplinaridade. Beijo!